Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje estou aqui com mais uma tier list. Tenho na minha mente, inclusive, a ideia de trazer várias tier lists aí. Vocês podem ir mandando nos comentários alguma que quiser, você só manda o link ou o tema que eu procuro caso já exista alguma. Enfim, pode sugerir qualquer tier list aí, porque tier list é uma coisa muito legal de se fazer e tá na moda, então vamos tentar surfar em cima dela. Enfim. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a maior janela de transferências que o futebol já viu. Só o fato de ser uma janela de transferências em que Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos três maiores da história do futebol, pelo menos para mim, mudaram de time, já diz muita coisa. Mas ainda teve zagueiro top 3 da história mudando de time, que é o Sérgio Ramos. Se não é top 3, é top 4, top 5, enfim. E só para deixar claro, eu tô pegando essa tier list aqui, como talvez dê para ler no link aqui, da tier list que a TNT Sports fez. Estou copiando na cara dura mesmo, e é isso. Então, os jogadores que estão aqui, não fui eu que escolhi, não foram essas as transferências que eu coloquei. Então, se tiver faltando alguém aí, você bota aí nos comentários, que eu te falo nos comentários mesmo onde eu acho que ficaria. Primeiramente, então, aqui explicando a melhor, eu vou mudar um pouco, vou colocar as melhores, porque não quero entrar em polêmicas, não é mesmo? Alto impacto, tá bem, nossa senhora, tá bem explicado, uma transferência que, por mais que não seja do nível daquelas ali, muda bastante o time. Bom negócio, pro futuro, um jogador jovem que agora talvez não entregue muito, mas no futuro pode chegar bastante, e compor elenco. Bom, vamos lá. Primeiro, o Agüero. E aqui já é complicado de definir o que é o Agüero, né? Eu acho que a gente pode colocar o Agüero aqui em bom negócio pelo fato de ter sido de graça, pelo fato de ser um excelente centroavante. O Agüero é um grande centroavante, mas assim, a boa fase dele já tá longe. Então, o Agüero, e ele é um cara que fisicamente tá sofrendo muito, tá ficando fora muitas vezes. Então, eu não duvido nada que o Agüero, no final das contas, vale apenas como um cara que compõe o elenco. Mas, respeitando a sua história, eu vou colocar ele como bom negócio, principalmente porque foi de graça. Alaba, alto impacto. O Alaba é um cara que ele muda a realidade de uma defesa, tanto na lateral esquerda quanto na zaga, principalmente no Real Madrid, que perdeu Varane e Sérgio Ramos na mesma janela. O Alaba acaba sendo um cara extremamente importante, ele vai ser o grande nome da defesa do Real Madrid nessa temporada, também chegou de graça, então assim, foi uma contratação extremamente certeira do Real Madrid. Agora, Claudinho, assim, eu confesso, como eu expliquei, não fui eu que montei essa tier list, né? Eu peguei ela já pronta. E eu confesso que não era nem pro Claudinho estar aqui, ele só tá aqui porque é um brasileiro e tal, então tá dando moral para brasileiro. Mas eu não vou colocar o Claudinho nessa tier list, porque para a realidade do Zenit, ele é uma contratação de alto impacto. Mas comparando com outros caras que estão aqui, Claudinho não seria nada mais que um compor elenco. Mas, enfim, eu não vou considerar o Claudinho aqui, peço desculpas, mas ele não tá nessa realidade. Muito menos a liga dele também, é o Zenit. Então, porra, tá ligado? Não rola. Cristiano Ronaldo. Poupa palavras. Cristiano Ronaldo do Manchester United é a cereja do bolo de uma janela excelente que o United fez. Então, o Cristiano Ronaldo, ele é espetacular, ele é o Cristiano Ronaldo, não preciso de falar muita coisa. Ele é o cara que chega para mudar a realidade do Manchester United, para sacramentar que o Manchester United vai brigar por títulos nessa próxima temporada. Rodrigo De Paul, bom negócio, porque eu não acho que o De Paul seja um grande craque para a gente poder colocar ele como um alto impacto, por exemplo. Mas ele é uma negociação muito certeira. Ele é um cara que eu acho que vai ser titular nesse time do Atlético de Madrid. É um cara barato, é um cara que já está fazendo hora extra na Udinese, por exemplo. Fez uma final de Copa América espetacular com a Argentina. Mas o De Paul, ele não é um cara assim, aquele craque que você acha que chega no time e muda a realidade no time. Não, mas ele foi um negócio extremamente bom para o Atlético de Madrid e vai dar muito mais cara, vai dar muito mais corpo para aquele meio de campo do time do Simeone. Memphis Depay. Eu acho que a gente pode colocar o Depay como alto impacto. E esse começo de temporada já deu para entender o motivo disso. Porque ele também é um cara que chegou de graça, foi uma contratação certeira do Barcelona, e ao que tudo indica, ele vai ter que carregar esse Barcelona nas costas.
Então, tudo que a gente vai ver de Barcelona nessa temporada, muito vai ser em torno dele. Então, eu acho que a gente pode considerar que o Depay é um cara de alto impacto, pelo menos até esse momento nessa tier list. Depois eu posso repensar um pouco isso. Mas, enfim, Depay, então, acho que ele vai causar um grande impacto, porque ele vai ser o cara do Barcelona, né? Ele chegou com essa responsabilidade, principalmente após a saída do Griezmann, que a gente vai falar daqui a pouco. Donnarumma é pro futuro, mas eu vou explicar um pouco esse pro futuro. Não quer dizer que o Donnarumma já não seja um grande goleiro. O cara foi o craque da Eurocopa, então ele já é um goleiro excelente. Mas o próprio PSG, com certeza, quando contratou ele, que antes, o PSG oficializou ele depois da Eurocopa, mas já tinha contratado antes. Então o PSG, quando contratou o Donnarumma, ele não estava pensando no presente, porque o presente, o PSG já tem o Keylor Navas. Keylor Navas é um goleiro que, para mim, ainda é melhor que o Donnarumma. As últimas temporadas do Keylor todas foram melhores que as últimas temporadas do Donnarumma. Então, o PSG já contratou o Donnarumma pensando nisso. Eu vou ter um grande goleiro para os próximos 10, sei lá quantos anos. Então, o Donnarumma, ele já é um grande goleiro, mas eu acho que onde melhor encaixa ele aqui é pro futuro. Obviamente, tem que deixar claro isso, Donnarumma também é um bom negócio, é um excelente negócio, porque ele foi de graça, ele tem apenas 22 anos, mas enfim, por tudo que eu disse, ele encaixa mais como uma contratação pro futuro. Emerson Royal é difícil de saber também, né? Porque ele é um cara que estava no Real Betis, estava bem no Real Betis, foi pro Barcelona e já saiu do Barcelona pro Tottenham, foi vendido ontem, né? No penúltimo dia da janela de transferências pro Tottenham. E eu acho que ele vai ser titular no Tottenham e tal. Mas então acho que a gente pode colocar ele como um bom negócio. É um jogador jovem, é um cara que pode crescer demais, é um cara que tem tudo para encaixar muito no esquema do Nuno Espírito Santo. Então, corre o risco do Emerson. Aliás, bom negócio não. Acho que, por exemplo, o Emerson Royal ele não tá na mesma moral que tem o Depou, por exemplo. Ele não chega na mesma moral que o Depou chegou no Atlético de Madrid e ele não tem o mesmo peso histórico de carreira que tem o Agüero. Então, acho que o Emerson a gente pode considerar como um bom nome para o futuro do Tottenham. E o mesmo para o Gerson aqui, para o futuro do Marselha, porque, assim, quando o cara sai do futebol brasileiro para a França, assim, a gente já não espera que o cara já chegue causando muito impacto. E também porque tem muita característica de uma aposta, né, assim, que o Marselha pega ele pensando muito se vai dar certo ou não e tal. Então, é difícil definir o Gerson também. É uma coisa bem parecida mesmo com o Emerson. Não dá para colocar o Gerson, por exemplo, hoje no mesmo patamar do Depou. Embora o Gerson tenha totais condições de mostrar futebol e estar, sim, no mesmo patamar que o Depou nos próximos anos. Mas acho que não de momento. Aqui, Olivier Giroud, né, o francês aí, e com todo respeito, mas compor elenco, é um cara já de idade avançada. Inclusive, é difícil colocar ele como compor elenco, porque ele já estreou fazendo 2 gols lá no Milan. Mas é um ataque que daqui a pouco o Ibra tá voltando de lesão. Tem outros bons jovens no time do Milan, como por exemplo Rafael Leão, para essa mesma posição aí do Giroud. Então eu acho que o Giroud é mais um cara que chega só para compor esse elenco dos rossoneiros, né? Aqui agora o Hakimi, que eu acho que é um bom negócio também. Falei um pouco do Hakimi naquele vídeo que eu fiz sobre o PSG, qual a escalação ideal para o PSG, né? Então, o Hakimi eu acho que pode ser considerado um bom negócio, porque é um lateral direito que ataca muito bem, não marca bem, mas ataca muito bem, e tem tudo para encaixar bastante, ser um excelente apoio nesse time do PSG. Inclusive, já deu assistência com a camisa do PSG nessa última rodada do Campeonato Francês. Agora, Jack Grealish, que... eu tenho dó do Grealish pelo seguinte motivo. O Grealish vai carregar em toda a sua carreira de Manchester City, ele vai carregar um fardo nas costas que ele não tem culpa alguma. Porque na mesma janela de transferências em que o Manchester City deixou passar o Messi de graça e o Cristiano Ronaldo por 15 milhões de euros, o City contratou o Grealish por 117 milhões de euros. E isso obviamente, vai respingar nas costas do Grealish. Ele vai ter uma pressão que ele não teria em condições normais. Então, e eu confesso que eu não acho o Grealish esse craque todo. Tipo, jogou muito bem no Aston Villa, teve boas partidas com a seleção inglesa, mas eu não acho que ele joga essa bola toda, ele já não é mais tão jovem assim. Então o Grealish é um bom negócio, mas, por exemplo, não acho, por exemplo, que o Grealish seja aquele cara que chega no City
e muda a realidade dos caras, sabe? Eu acho que ele, por exemplo, não é tão à frente, não é tão melhor do que os outros caras em que ele vai disputar a posição no Manchester City. Então, é um bom negócio, mas principalmente pelo preço dele, quase que derruba um pouco, né? Mas, enfim. City tem dinheiro, né? Só não quis gastar nos dois dos melhores jogadores da história do futebol. Mas quis gastar no Grealish. Então, é isso aí. Jadon Sancho. Jadon Sancho é um cara que ainda não engrenou no United, mas foram poucos jogos ainda. É um cara que joga bola demais no Borussia. E ainda acho que o Sancho é um cara de alto impacto. Ignorando um pouco esse comecinho mesmo, como eu falei. Mas o que esse cara jogou no Borussia Dortmund, e pelo fato de ter apenas 20 anos de idade, é um absurdo. O Sancho joga muita bola e eu acho que quando ele encaixar no United, a gente vai perceber demais por que o United pagou tanto dinheiro nele, porque esse cara é realmente muito craque. Eu acho que o Sancho é um jogador que vai causar um alto impacto ainda com a camisa dos Red Devils. Konaté, zagueiro do Liverpool. Vou colocar aqui o Konaté como pro futuro, mas ele já gera um impacto de momento também, né? E pelo simples fato que o Liverpool tem muito problema na zaga, tem poucas opções, sempre sofreu com a companhia pro Van Dijk, e o Konaté tem tudo para ser a melhor companhia de zaga que o Van Dijk já teve no Liverpool. Eu considero ele ainda pro futuro, porque ele ainda é um zagueiro muito jovem, então não é aquele zagueiro que você olha as suas últimas temporadas, por exemplo, e fala, caralho, que zagueiraço, esse cara com certeza vai ser um dos grandes nomes. Mas ele tem muito potencial e já é um bom zagueiro. Então, pelo contexto do Liverpool também, né, ele não chega para ser o cara da zaga do Liverpool, esse cara, obviamente, é o Van Dijk. Então, o Konaté é um nome pro futuro do Liverpool, que já vai entregar uma grande ajuda de momento também. Aqui, Lionel Messi, né? Não tem jeito, não tem outra escolha. Quando a gente tá falando de um cara igual o Messi, indo pro PSG, de novo, falei um pouco mais sobre isso naquele vídeo sobre o elenco do PSG. Quando você tem um cara igual o Messi mudando de time, não tem como a contratação dele não ser uma das melhores daquela janela. E, na verdade, não tem como ela não ser a melhor. Mas nesse caso, como eu falei, eu não quero entrar em polêmicas, então Cristiano Ronaldo e Messi são as duas melhores contratações dessas melhores transferências, assim como eles têm que ser sempre que mudarem de time. Porque, como eu já falei, são dois dos maiores jogadores que o futebol já viu. Então, não tem muito o que falar. É isso. Messi no PSG é top de contratação. Aqui, Lukaku. Olha, sinceramente mesmo, o Lukaku eu vou colocar como alto impacto, mas assim, ele chega muito perto de entrar aqui, muito perto. E eu realmente só não coloco porque aqui era para ser apenas uma contratação e eu não consigo botar esses dois caras abaixo de ninguém. Então, eu coloco o Lukaku aqui em alto impacto, mas assim, como eu disse, chega muito perto das melhores contratações. O Lukaku, ele foi um dos melhores centroavantes do mundo na última temporada, nas duas últimas temporadas, inclusive, vem jogando em um nível absurdo na Inter de Milão, e o Chelsea fez dele uma contratação certeira, porque era o que o Chelsea precisava. Então, o Chelsea, a única posição em que o Chelsea foi ruim na última temporada, podemos dizer, que foi um ponto mais fraco do Chelsea, era a centroavante, né, a posição de centroavante do time, camisa 9 ali, simbolicamente falando, que era o Timo Werner. E agora ele contrata o Lukaku para entrar no lugar do Timo Werner, que agora faz com que o Chelsea tenha um time perfeito. Então, o Lukaku, ele foi um dos melhores do mundo na última temporada, inclusive. O Lukaku, ele é top 10 da última temporada. E é uma contratação de alto impacto. Inclusive, eu sou obrigado a fazer algumas mudanças aqui, porque o Agüero, ele pela última temporada, ele tem que entrar ali no grupo elenco. É porque não dá pra dizer grupo elenco, porque o Agüero, ele, em condições, ele vai ser o titular desse time do Barcelona. Mas, assim, pelo que ele jogou nessas duas últimas temporadas de City, a gente tem que ser obrigado a descer ele pra cá. E o Depay, por melhor que ele tenha sido no Lyon, por melhor que ele tenha jogado bolas nessas últimas temporadas, não tem como ele estar no mesmo patamar desses caras aqui. Até o Sancho, inclusive, vamos ver como que vai ser aqui pra frente, ele corre o risco de descer, mas por enquanto, deixa aí.
Bom, Matias Vinha, ele entra um pouco na mesma do Claudinho, mas só para eu não fazer a mesma coisa que eu fiz com ele, é porque o Matias Vinha tá indo para Roma, que é uma das grandes ligas, então eu vou colocar o Matias Vinha aqui para o futuro, só para cumprir protocolo também. Mas, como eu falei, eu faço questão de repetir, eu peguei isso já pronto que é o que a TNT Sports usou, então o Matias Vinha também não era nem para estar aqui, mas já que tá, e foi para um time das grandes ligas, eu coloco ele aí como pro futuro, porque ele é um lateral esquerdo muito bom, muito jovem, e nesse novo projeto que a Roma está fazendo aí com o José Mourinho, tem tudo para o Matias Vinha dar certo lá. Então, deixa o guri se divertir aí. Bom, Mbappé para o Real Madrid. Todos nós sabemos que não aconteceu, né? Aparentemente, então, essa lista estava desatualizada. Mbappé para o Real Madrid não aconteceu, então, obviamente, não vou colocar. Sabitzer, apesar do Sabitzer ser um cara muito bom, e eu acho que ele pode ser titular do Bayern de Munique, hoje eu considero o Sabitzer como um cara de compor elenco. É porque resta muito saber onde que ele vai jogar. Se ele é um cara que for, porque ele encontrou o auge do seu futebol jogando com meio campo. E a posição que ocupa onde ele jogou no Bayern de Munique é o Thomas Müller. E aí não tem muita comparação, não tem muita disputa, porque o Müller ele não vai ser reserva de novo no Bayern, né? Ele já recuperou seu bom nível, e o Müller jogando em alto nível é muito superior ao Sabitzer. Então, eu acho que o Sabitzer ele pode ser titular se ele conseguir, se ele voltar a jogar nas pontas e jogar bem, né? Pegando ali o lugar, então, ou do Sané, ou do Gnabry. Mas, no fim das contas, o Sabitzer, o status da sua contratação é para compor elenco. E não que não seja importante, porque o Bayern precisava demais de um cara assim, de um cara que pudesse substituir nas pontas, pudesse substituir no meio de campo. Na última temporada, por exemplo, o Bayern sofreu com falta de reposição. Então, o Sabitzer é um cara que é uma excelente contratação do Bayern, um enorme acerto do Bayern de buscar ele. Mas o seu status mesmo não dá para dizer que é uma grande coisa assim, que hoje a realidade dele é compor o elenco do Bayern. Mas óbvio que ele pode jogar muita bola, porque é um cara muito bom, o Sabitzer. Sérgio Ramos, eu confesso, se o Sérgio Ramos tivesse feito uma última temporada espetacular, assim, igual tinha sido as anteriores, eu acho que eu poderia abrir uma sessãozinha para ele aqui e colocar ele junto do de Cristiano Ronaldo e Messi, porque, como eu falei lá no começo do vídeo, estamos falando de um cara que é top 3 na sua posição na história, né? Para mim, por exemplo, ele está só atrás de Maldini e Beckenbauer, mas é muito plausível de imaginar também o Sérgio Ramos atrás do Baresi, mas ele tá por ali. Ele é, no mínimo, top 5 da história como zagueiros. Mas eu vou colocar aqui como alto impacto, muito por conta da sua última temporada. É um cara que tá com físico muito ruim, já começou essa temporada também machucado. Então, assim, não dá nem pra eu querer dar essa forcinha, querer dar essa moral e colocar ele como as melhores. Porque hoje o impacto dele no PSG é semelhante a desses caras aqui mesmo. Porque por conta disso, né? Corre o risco dele não jogar muitos jogos, a idade já tá avançada e tal. Então, mas, obviamente, a dupla Sérgio Ramos e Marquinhos é uma dupla que, de nome, é assustadora. Então, o Sérgio Ramos, ele também não tem como descer mais que uma contratação de alto impacto. O Pamecano, bom negócio do Bayern, conseguiu buscar um zagueiro jovem, um zagueiro muito promissor, que ele só não entra na mesma do Konaté, por exemplo, um zagueiro muito promissor, que chega para substituir, por exemplo, o Boateng, que foi um zagueiro histórico no Bayern de Munique, já era titular lá do Bayern há vários anos já, e chega para mudar um pouco a cara também dessa defesa do Bayern. Não dá para considerar o Upamecano, por exemplo, um alto impacto, porque apesar de ser um zagueiro muito bom, muito jovem, de altíssimo potencial, chega para substituir ídolos do Bayern de Munique, ele ainda não é um cara com bagagem para a gente considerar que ele causou um grande impacto. Mas ele tem tudo para ser um dos grandes zagueiros da Europa daqui para frente, nesses anos seguintes, sendo o grande nome da defesa do Bayern de Munique. Varane é um cara que, se não é semelhante ao Sérgio Ramos, só que o Varane ele poderia estar aqui, só que vai estar aqui, pelo seguinte fato. O Varane, desde 2018, da Copa do Mundo ali, ele já vem caindo bastante. Principalmente as suas duas últimas temporadas foram bem fracas, bem abaixo. Então, de carreira, o Varane é um zagueiro que é para chegar no United e causar um grande impacto, porque o Varane é um zagueiro gigante. Mas, de momento assim, ele acaba sendo um bom negócio do United que pode ter um impacto muito maior do que é a sua expectativa na contratação.
Eu não duvido disso. Inclusive, eu acho a dupla de zaga Varane e Maguire muito interessante. Enfim, não chega no seu auge, mas ele pode recuperar esse auge. Então, hoje, o Varane entra como um bom negócio, mas pode sim causar um grande impacto no United. O Hinaldo, eu tenho que falar aqui, que reforçando também o que eu falei naquele vídeo sobre as contratações do PSG, o Hinaldo, eu achei que ele foi muito super valorizado, a contratação dele no PSG, que, pô, é um cara muito bom, teve boas temporadas no Liverpool e tal, mas assim, não é nenhum craque. Então, ele não chega no PSG nada mais para compor elenco. Inclusive, para mim, na minha escalação ideal, por exemplo, do PSG, ele é reserva. Não vejo como muito jeito dele ser titular. Só se o Verratti realmente estiver bem mal, que o Ronaldo pode entrar no lugar dele. Mas não acho que o Wijnaldum seja assim um grande nome para causar impacto no PSG. Ele é um bom negócio porque ele foi de graça e tal. Mas entendendo bem como eu estou separando aqui os patamares de contratação, ele não é um cara que chega para ser melhor do que nenhum desses aqui, por exemplo. Então, o Wijnaldum chega apenas mesmo para compor elenco no PSG. O mesmo vale para o Matheus Cunha. Também acho que o Matheus Cunha só tá aqui porque ele é brasileiro mesmo e tal. Mas, enfim, ele é um bom nome para compor elenco do Atlético de Madrid. Imagino que ele vai ser o reserva imediato para o Suárez, por exemplo. Então, o Matheus Cunha, aí, um bom nome para compor o elenco do Atlético e nada mais do que isso. Camavinga, excelente contratação do Real Madrid, excelente mesmo. E é um nome para o futuro, obviamente. Camavinga não tem espaço na titularidade do Real ainda, ele é obviamente ainda inferior a Casemiro, Kroos e Modric. Mas assim, o Real Madrid já garantiu que quando o primeiro desses caras aposentar, desse trio espetacular histórico do Real Madrid, já tem substituto para um deles. Já tem dois, né? Porque já tem o Valverde, que o Real Madrid já está preparando, e agora o Camavinga. Então, baita acerto do Real Madrid. Inclusive, de todas as contratações aqui, não tem nenhuma que resume melhor o que é a categoria de pro futuro do que o Camavinga, porque o Real Madrid literalmente contratou ele pensando no futuro. No presente, o Real Madrid não precisa muito dele. Daniel James, olha, né, é pro futuro, né? Não tem muito o que falar do Daniel James no Leeds. O Leeds é um time que ninguém, com todo respeito, mas ninguém nem liga tanto comparado aos outros times que estão envolvidos aí. Então, é isso. Negócio pro futuro. Não tem muito o que falar sobre Daniel James. Bom, agora, Griezmann no Atlético de Madrid, hein? Que loucura, que loucura. No último dia, nos últimos momentos da janela, assim, do nada, esse negócio reacendeu entre Griezmann e Atlético de Madrid. E confirmado, Griezmann vai voltar para o Atlético de Madrid, empréstimo de 1 ano com obrigação de compra, ou seja, o Griezmann basicamente foi vendido para o Atlético de Madrid por 40 milhões de euros, mais um negócio péssimo dessa diretoria péssima do Barcelona, dessa não, né, a atual está tentando consertar o que a anterior fez. E, bom, Griezmann também é um caso bem parecido do Varane, mas ele ainda tem toda uma relação com o Atlético, né? O Griezmann, inclusive, ele tem uma relação de volta para o Atlético, que ele vai ter que dar uma melhorada nessa imagem, porque hoje a torcida do Atlético de Madrid é muito dividida em relação à sua volta, por exemplo. Muitos não queriam que ele voltasse, mas eu acho o Griezmann no Atlético de Madrid, por exemplo, ele foi um dos melhores jogadores do mundo 2 vezes. Então eu acho que o Griezmann no Atlético de Madrid foi um jogador absurdo e tal. E ele tem tudo para recuperar esse nível. Mas uma história bem parecida mesmo com o que eu falei do Varane. Levando em conta as 2 últimas temporadas do Griezmann, não tem como cravar assim com toda certeza que ele vai chegar no Atlético de Madrid e vai causar um alto impacto. Eu acho que sim, eu acho que ele vai recuperar o nível dele, vai ser de novo o craque desse time, mas hoje a gente tem que colocar como bom negócio. Principalmente porque é um empréstimo com obrigação de compra só ano que vem, de 40 milhões de euros, então, assim, um negócio tranquilíssimo para o Atlético de Madrid fazer. Mas é isso, é bem igual mesmo o caso do Varane. Tanto Varane quanto o Griezmann poderiam estar aqui como negociações de alto impacto. Nuno Mendes, certeiro demais também a contratação do PSG em relação ao Nuno Mendes. Um cara de apenas 19 anos que o PSG contratou do Sporting. Eu fiz um vídeo na época que o Sporting foi campeão português, vou deixar nos cards aí também, que eu falo muito bem do Nuno Mendes nesse vídeo, inclusive, porque ele foi um excelente, no caso do esquema do Sporting, ala esquerdo. Mas, ao contrário do Hakimi, é um cara que ataca e defende muito bem, é um cara que corre o campo inteiro.
Então, a única deficiência que o PSG tinha no elenco, que era aquela ala esquerda ali com o Bernat, por exemplo, que eu não acho ruim jogador, mas também não é nada demais, hoje está resolvida essa deficiência, que é com o Nuno Mendes, porque ele é um jogador muito espetacular e de apenas 19 anos. Então, o Nuno Mendes, inclusive, ele é uma belíssima contratação para o futuro, porque ele vai ter muitos anos ainda de alto nível, mas ele já podemos considerar como um bom negócio no sentido que ele já chega para ser titular e resolver uma grande deficiência que o PSG tem no seu time titular. E agora, Saúl Ñíguez aí também, outra contratação nos minutos finais, aí selada nos minutos finais de janela, também empréstimo com opção de compra do Atlético Madrid para o Chelsea. E o Saúl é um cara também, de novo citando aqui Varane e Griezmann, ele é um cara que há 2 anos atrás teria sido talvez até mesmo uma contratação de alto impacto, porque ele é um dos meio-campos assim, que jogava muita bola. Ele era quase que o coração daquele Atlético Madrid. Era um cara que jogava um nível absurdo, além de ser extremamente decisivo em jogos grandes de Champions League. Ele a carreira inteira carregou muito disso. Ele sempre teve gols importantes, assistências importantes com o Atlético Madrid em mata-mata de Champions e também da Liga Europa, que o Atlético foi campeão. Então, o Saúl, ele, inclusive, é um cara que podemos dizer até que deu uma decepcionada, porque ele ainda tem apenas 26 anos, por exemplo, e a sua carreira estava subindo muito nível. Ele estava jogando muita bola cada vez mais. Mas aí, nas 2 últimas temporadas, principalmente na última, caiu bastante, não rendeu. Inclusive, muito disso se explica a sua saída do Atlético Madrid, porque é um time onde ele é ídolo, a torcida se identifica muito com ele, mas não dava mais, era fim de ciclo. Então, o Saúl, ele, em alto nível, é um cara que eu acho que poderia causar enorme impacto no Chelsea. Mas vendo que o time do Chelsea já está muito consolidado, que todos ali estão jogando muito bem, hoje o Saúl no Chelsea não é nada mais do que compor elenco. É um cara que pode recuperar seu nível, se recuperar esse nível, qualquer um do Chelsea que vier a ser desfalque, ele vai substituir à altura e talvez melhor, porque, por exemplo, o Saúl, em tempos de Atlético Madrid em que ele jogava bem, ele era melhor do que o Jorginho era, por exemplo, na Napoli. O Saúl era um jogador extremamente bom, mas caiu muito nível, então hoje o seu status no Chelsea não é nada além do que compor elenco. Bom, assim ficou então a nossa tier list. Cristiano Ronaldo e Messi, as melhores contratações dessa janela de transferências. Alaba, Jadon Sancho, Lukaku e Sérgio Ramos, com contratações de alto impacto, principalmente pelo contexto em que eles entraram. Bons negócios aqui, caras que podem entregar muito, e não estão no nível desses, mas podem entregar muito, com Varane, Griezmann, Nuno Mendes, Depou, Hakimi, Grealish, Depay e Upamecano. E só para deixar claro, o Jadon Sancho, ele não entra aqui só porque eu acho que ele vai um alto impacto agora. Jadon Sancho seria como se fosse uma soma de bom negócio como para o futuro, porque ele não só já é um craque, como ele é um craque muito novo. Então, ele pode causar muito impacto com a camisa do United ainda. Para o futuro aqui, fiz questão de explicar, mas são Donnarumma, Emerson Royal, Gerson, Konaté, Matias Vinha, Camavinga e Daniel James. Eu sei que o Donnarumma no meio dessa galera parece que já está muito à frente, que está muito maior do que eles, e de fato está, principalmente só pelo prêmio de craque da Eurocopa, mas pelo contexto que eu expliquei no vídeo deu para entender, e contratações para compor o elenco: Giroud, Agüero, Sabitzer, Wijnaldum, Matheus Cunha e Saúl Ñíguez. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês mudariam, se eu falei besteira em algum momento, enfim, deixa aqui nos comentários. Como eu disse no começo do vídeo, deixe sugestões de tier lists, mandando link ou algum tema para ver se eu posso providenciar também. Deixe o like no vídeo, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!